eu pensei que eu não fosse fazer vídeo hoje, que eu fosse dar um tempo de futebol. Eu acabei não viajando para Fortaleza, fiquei revoltado. Falei, não vou mais viajar. Tô muito chateado com o Flamengo, as oportunidades que o Flamengo perde, né? Essa derrota de ontem. Teve erro da arbitragem? Teve. O Flamengo foi prejudicado? Foi. E a gente não está aqui chamando a CBF de corrupta e nem nossos dirigentes estão lá atacando a CBF, né? O Flamengo teve a sua culpa também. Quando você depende da arbitragem, você tem a sua culpa também. O Flamengo jogou mal, o Flamengo não tinha vontade, jogadores estão de sacanagem, sem vontade nenhuma em campo. E aí, óbvio, se você não tem vontade e o juiz ainda tem os seus erros, né? Tá pendendo para um lado. Se você não tá com vontade, você realmente perde o jogo. Nos tempos do Jorge Jesus e até do Rogério Ceni em muitas partidas, o Dorival, o Flamengo metia, o próprio Renato Gaúcho, boa parte do ano, o Flamengo metia goleada, ganhava bem de um time que está na zona de rebaixamento como o Santos e não dependia de arbitragem. O problema é que ontem o Flamengo dependia da arbitragem, porque não jogou bem o suficiente para vencer o jogo, né? Aquela bola na trave do Ayrton Lucas, se tivesse entrado, talvez a história tivesse sido outra, mas a verdade é essa. Então, eu fiquei revoltado, falei, eu não vou viajar para Fortaleza, eu vou perder a passagem, R$ 1.500, não vou gastar mais, não vale esse esforço, estou revoltado. Peço desculpa ao torcedor de Fortaleza que queria me encontrar, que eu já recebi várias mensagens que iam lá no aeroporto me encontrar, eu não vou ficar devendo a vocês dessa vez, próxima vez eu vou, mas o Flamengo não está me motivando, o Flamengo está... O que motiva a gente ainda é a desgraça dos outros. Infelizmente, é a desgraça dos outros, né? E que vergonha, né? E o Botafogo vai perdendo o Campeonato Brasileiro só por um tiquinho. Só por um tiquinho. Que loucura. Jogadores do Palmeiras saíram lá zoando com a música do Segovinha, né? Com a música lá do Vai Novinha. Vai Novinha. E deu maior confusão lá. O Botafogo, rapaz, coisas que só acontecem com o Botafogo. Os torcedores do Botafogo, a gente já vai falar da questão toda do Tite, né, do Flamengo, mas os torcedores do Botafogo estão revoltados. Tem influenciador, o Felipe Neto, chamando a CBF de corrupta, de novo, né? De novo. Olha, o John Textor perdendo totalmente as estribeiras, né? Eu fico impressionado porque ele, ao contrário da gente, eles transferem os problemas deles todos para um chororô. Cheirorô, né? Dessa vez eu falei cheirorô. Não é chororô só não, cheirorô. Cheirão, o maior cheiro da história. A maior arregada da história. Eles querem transferir a maior arregada da história para a CBF. Aí é fácil você não assumir os seus problemas, não assumir que você realmente está passando vergonha, que é a maior arregada da história, e você jogar para cima da CBF. O Felipe Neto mandou: entreguem o campeonato, a CBF já decidiu o que vai acontecer. Gol de mão vale contra o Botafogo, mas anulam quando é a favor. Entidade suja, corrupta, safada, né? Isso aí ele tinha postado no outro dia. E aí ele falou também: o que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros da história. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta, árbitros safados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara. Tá? Isso aí no jogo contra o Cuiabá, né? E ele voltou a detonar a CBF dessa vez, tá? E, cara, tá revoltado, continua. Deixa eu pegar se esse aqui é o... Olha, o que o Brasil está presenciando, eu já falei, não, árbitros safados, mal intencionados, todo mundo viu, tá? Deixa eu ver se esse é exatamente, de 1º de novembro, tá? Todo mundo viu hoje, não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara.
Então ele transferindo todo o problema do Botafogo, toda a regada do Botafogo para cima da CBF. O Fabrício Bruno, por exemplo, reclamou da arbitragem, mas eu não vi o Fabrício Bruno falando de CBF. A gente teve dificuldade quando estávamos com um número igual de jogadores. Depois da expulsão, fica difícil. Temos que abaixar a linha. Com um a menos, não tem como a gente conseguir jogar. Suportamos bem, mas a arbitragem é terrível. Tem coisas que não tem como não reclamar. O Jean Lucas me deu um pisão no pé. Meu meião está rasgado. É sempre contra o Flamengo. Tranquilo, tá reclamando. Realmente teve. Era para ser expulso o Jean Lucas, tá? A gente viu, eu reclamei na hora, inclusive. Falei, cadê o cartão? Só tem pro Gerson? Só tem pro Flamengo? Era para ter tido uma expulsão do Jean Lucas, né? Cara, e aí os torcedores do Botafogo então transferem tudo isso para cima da arbitragem e da CBF, chamando a CBF de corrupta. Teve torcedor do Botafogo que foi embora do estádio antes do jogo acabar, né? Alegando que já poderia entregar a taça. Torcedores do Botafogo desistindo do time, indo embora para casa, dizendo que já pode entregar a taça. Isso com o jogo rolando, né? E aí a gente teve várias situações, inclusive tem a questão do árbitro, né? Do Braulio da Silva Machado, ele sendo atacado na saída do estádio, né? Na saída do campo. E olha só o que ele falou. Informo que após o término do jogo, no momento que... E detalhe, informação exclusiva. A CBF vai processar influenciadores do Botafogo, botafoguenses que estão chamando ela de corrupta, não citou nomes, e a CBF vai processar o mandatário do Botafogo lá, o John Textor, tá? A gente vai trazer aqui tudo que ele falou. E o árbitro falou o seguinte: informo que após o término do jogo, no momento em que estávamos dentro do campo de jogo, constatei a presença de pessoas não relacionadas ou credenciadas que invadiram o campo de jogo e se aproximaram da equipe de arbitragem, sendo elas o atleta Alan Patrick de Paula, que protestou com palavras que não conseguimos identificar devido ao número de pessoas no entorno, e o proprietário da SAF do Botafogo, o senhor John Textor, que após conversar com os jogadores de sua equipe e saudar a torcida, se aproxima da equipe de arbitragem aplaudindo de forma irônica, seguido de gestos com referência a dinheiro tocando no polegar, né, ao dedo indicador de uma das mãos, né, falando de roubalheira, né, repetidas vezes em direção à equipe de arbitragem. Durante o deslocamento para o túnel de acesso ao vestiário, fomos orientados pela equipe de policiamento BEP, que realizava a segurança da equipe de arbitragem dentro de campo, que aguardássemos por alguns instantes, pois havia sido constatado um número expressivo de pessoas dentro da zona mista que não estavam relacionadas e ou credenciadas para estar nesse setor. Ali, é impressionante o que eles fazem. Eles criam um caldeirão ali dentro para pressionar todo mundo, para que tenham medo de fazer alguma coisa, de dar alguma marcação contra o Botafogo. É impressionante. Informo que, além desse motivo, houve solicitação de aguardar mais tempo, motivado pelo deslocamento de policiais para a área, da área de leste inferior, para conter o confronto entre torcedores da SAF Botafogo e segurança privada e polícias que estavam no local. Ao nos aproximarmos da lateral do campo, fomos orientados a descer acompanhados pelos policiais. Quando nos aproximamos da entrada do túnel de acesso aos vestiários, foram arremessados do setor oeste, né, área destinada para a torcida da equipe mandante, diversos copos com líquido não identificado em nossa direção, sendo que nenhum objeto arremessado atingiu a equipe de arbitragem. Ao descer e adentrar a área mista, fomos abordados por diversas pessoas, sendo estas diretores, dirigentes da SAF Botafogo e até mesmo seguranças que partiram para cima da equipe de arbitragem e começaram a empurrar o policiamento, além de protestar aos gritos, de forma ofensiva e grosseira, as seguintes palavras: vagabundo, ladrão, sem vergonha, viado, filho da P, veio aqui para nos roubar. Por repetidas vezes, essa situação perdurou até o final da zona mista, onde o policiamento conseguiu conter os mesmos e conseguiu adentrar
ao vestiário de arbitragem. Os dirigentes identificados pelo árbitro foram Vinícius Assunção, vice-presidente do Botafogo, André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, e Pedro Moreira, gerente de futebol do Botafogo. Tá? Em contato aí com fontes ligadas ao STJD, nos passaram que o Botafogo deve ser denunciado, Botafogo será denunciado e pode ser punido, tá? Não nos passaram aí qual seria a punição, não vou falar que vai ter perda de pontos, porque eu não estaria sendo honesto, né? Então eu não tenho essa informação, mas o Botafogo deve ser punido, tá? Se fosse o Flamengo descia para a Série B, certeza. Se fosse o Landim, os dirigentes do Flamengo, Cacau Cota, o Braz e companhia, qualquer um, se fosse do Flamengo, o Flamengo era tão punido que ia descer para a Série B. Né? Vamos ver o que eles vão fazer com o Botafogo. O Botafogo que eu cravei há dias atrás, que não ia ser campeão brasileiro. Quando começou o pós-jogo ontem, tá vendo aí 3-0 Botafogo? Botafogo é campeão, o pessoal zoando. Eu falei, rapaz, complicado. A minha previsão era o Botafogo já rateou, não vai ser campeão brasileiro. E essa virada ontem, 4-3, é aquela virada que tira completamente a moral, né? Você vê que o Flamengo perde pro Santos e permanece o mesmo número de pontos atrás do Botafogo. Mas, cara, o Flamengo é brigar por Libertadores, mas eu, sinceramente, tô tão desmotivado que, às vezes, esse grupo aí, também do Flamengo, vagabundo, merecia uma Sul-Americana. Falei isso ontem. Merecia uma Sul-Americana. Aí a gente teve a saída do Palmeiras também do jogo lá, mas eu tô aqui com... Inclusive tem essa imagem aqui, cara, vou passar para vocês, da saída da arbitragem, né? Olha só, dá uma olhada. Vou pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. E se fosse o Flamengo, hein? E se fosse o Flamengo? Ó. Se fosse o Flamengo, meu irmão. A maior regada da história e os caras estão querendo bater em juiz, bater em BEP, arrumar confusão. Chororô, cheirorô, generalizado, né? Lá no Engenhão. Torcedores indo embora. É impressionante, né? Cara, eu vou falar pra vocês. Surreal. Eu vou falar pra vocês que já tem tempo que o Botafogo, que os torcedores do Botafogo, os dirigentes do Botafogo fazem esse tipo de pressão e ninguém fala nada. Chegou a hora da gente começar a punir, né? Chegou a hora da gente começar a ter punição. A CBF, o STJD precisam fazer alguma coisa, porque quando é o Flamengo, a gente está acostumado a ver esse tipo de situação. Por menor que seja, muito menor que isso, quando tem alguma situação muito menor que isso, o Flamengo ser punido, tá? Então eu de verdade eu acho que a CBF, o STJD precisam coibir esse tipo de situação. É um absurdo. O Engenhão tinha que ser
O Engenhão, depois dessa situação aí, tinha que ser, interditado. Não interditaram o São Januário? Isso aí é pra interdição, cara. Isso é pra interdição. Eu espero que também tenham pego o torcedor que no jogo do Flamengo jogou o copo lá, que quase atingiu o árbitro, pegou no Bruno Henrique. Tem que descobrir quem é também. Tem que pegar também o torcedor que atirou isso aí, até pra você não punir o Flamengo. Punir o CPF. Por isso eu sou a favor da questão da biometria no estádio, tá? Mas, cara, que loucura que a gente tá vivendo, né? Que loucura. E a gente vendo uma situação aí do Botafogo que tava com o título na mão. E olha o que o John Textor falou. É o presidente da SAF do Botafogo. É o Botafogo oficialmente falando, né? O Chororô chegou nesse nível. Não é para cartão vermelho, ele mudou o jogo. Isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multem. Edinaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito. Nós não queremos perder desse jeito. Cara, que chororô, que vergonha. São 5 jogos consecutivos. Senhores, vocês jogaram um bom jogo. Não é culpa de vocês, mas isso é corrupção. Cara, que loucura. Isso tem que mudar. Edinaldo, você tem que renunciar. Cara, é o meu estádio, eu vou continuar aqui. Cara, ele tá achando que ele é quem? Dorme no estádio, então, bota uma cama no estádio, não é seu estádio? Playboyzinho, né, cara? Chega aqui, bota dinheiro no Botafogo, playboy. É meu estádio. Bota a cama no estádio, porra. Bota a cama e vai dormir no estádio. E outra coisa, o Botafogo tem lá o direito de uso do estádio por não sei quantos anos. Mas não é do Botafogo, não. É alugado. Tá? É brincadeira. O Botafogo segue líder ainda, mas com certeza sem moral, né? E aí o Botafogo agora enfrenta o Vasco. Pode perder pro Vasco, hein? E aí a situação fica feia, né? Depois tem o Palmeiras que enfrenta o Atlético Paranaense e o Flamengo que enfrenta o Fortaleza fora, que eu ia, mas não vou mais. Não vou mais, né? Vou ficar aqui no Rio, vou assistir a final da Libertadores no sítio de um amigo meu e vou secar o Fluminense mesmo. O Mancuso mandou a camisa do Boca pra mim. Eu vou secar o Fluminense mesmo, tá? Eu não vou ficar fazendo média, não. Vou secar o Fluminense, vou torcer pro Boca, Flá Boca. Não vou de Boca, como falaram aí, né? Mas vai ser Flá Boca, tá? E muita gente, a ESPN, Botafogo ainda é favoritaço ao título Brasileirão. E aí os caras colocam aqui que o Botafogo ainda tem, segundo a UFMG, 64% de chance de ser campeão. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de matemática não cola. Não cola, tá? Teve também coluna aqui, cara. O pessoal falando, e eu concordo, né? Acabou, o Botafogo é um museu aberto de decepções. Isso aí, cara. O torcedor do Botafogo tá totalmente decepcionado. E será que o torcedor do Boca também vem aqui para causar uma decepção aí no Fluminense? A matéria da ESPN fala que a União Fla-Boca, argentinos reconhecem dívida com rubro-negros e falam em reforço na torcida pela Libertadores, né? Aí um torcedor aqui afirmou a ESPN. Sim, há uma União Fla-Boca. Já há várias canções, bandeiras. Em 2019, eles ganharam do River. Tem aquela música, né? River, decime que se siente. Aí tem uma parte que ele fala que o Gabigol marcou aos 43. Cara, é sensacional a música, a menina cantando. Aí ele fala, agora é conosco. Todos os rivais do Flu estão com Boca. Vasco, Botafogo também.
e mais que ninguém o Flamengo. Estão todos conosco. Até agora, no táxi, já encontrei 2 torcedores do Flamengo e todos dizendo que estão com o Boca, que temos que ganhar do Fluminense, que sejamos bem-vindos. Inclusive, o Fluminense e o patrocinador dele de apostas lá espalharam pela cidade a camisa do Fluminense, né, em cima do poste, com o QR Code. Os torcedores do Flamengo estão trocando o QR Code por um QR Code que a pessoa, quando aponta a câmera do telefone, vai para o Washington perdendo o pênalti contra a LDU e o Fluminense sendo vice da Libertadores. Cara, a torcida do Flamengo é a mais criativa, é impressionante, é muito bom, né, cara? O futebol respira, né? Independente aí de toda essa tristeza, o futebol respira. A gente sempre fala isso, que o mais importante é que o futebol respire, né? Porque o que tem de mimimi, cara, eu fico cara, a lacração tá absurda, né? E o Rodrigo Caio não pode nada, né? Não pode nada. Rodrigo Caio voltou a atuar após mais de 6 meses, né? E os torcedores gostaram da atuação do Rodrigo, apesar da derrota, né? Então, ele ficou desde abril e tentou readquirir forma, conseguiu. A gente tinha avisado aqui que ele estava bem fisicamente e entrou. E eu acho que ele merece oportunidade nesses jogos restantes, cara. Ele só jogou 10 vezes em 2023. Tá pedindo passagem. É um grande jogador. Eu acho que a gente não pode julgar o Rodrigo Caio só pelas lesões, né? Eu sei que ele ficou muito tempo parado, mas eu acredito que o Rodrigo Caio, ele tendo a oportunidade, ele pode ainda voltar a ser aquele Rodrigo Caio, apesar das lesões que ele teve. Eu acho que é a gente torcer que ele não tenha essas lesões repetidamente e acreditar que o Rodrigo Caio pode voltar a ser um grande jogador. Na coletiva de imprensa, após a derrota para o Santos, o técnico Tite comentou sobre o peso da expulsão do volante Gerson. São partes do jogo. O jogo tem diferentes momentos, diferentes etapas. Nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Não vou entrar no mérito da expulsão. Eu a vi e tenho a minha opinião. Independentemente disso, nossa concentração, capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa, que tem a direção e outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós termos uma instabilidade. Perfeito, ao contrário do Botafogo, do Chororô, o Flamengo, deixando claro que não concorda com a expulsão, o Tite, né? Mas falando que também há um problema da equipe que tem que estar preparada para esses tipos de situações, né? Você tem que estar preparado para as variáveis, que o Flamengo teve um jogador expulso e não estava preparado para isso. O mesmo vale para o Botafogo, né? Ele ainda falou o seguinte: a equipe fez 1-0, começou a criar, teve a oportunidade, deu bola na trave, mas tomou o gol, sentiu um pouco. A equipe ainda está no processo de me conhecer, de ter essa instabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é uma maturidade enquanto a equipe está se formando. Isso deve ser desenvolvido. No segundo tempo, a gente tentou manter os 3 atacantes fazendo um 4-2-3, como as bolas estavam entrando lá ele, né? Muito entrando de lado. Fizemos um 4-3-2, equilibramos a partida e tivemos mais posse de bola e acabamos tomando o gol. Cara, eu vou falar para vocês. Que situação, né? O Tite falou sobre também, lógico, da frustração dos torcedores. Tem que enxergar a realidade dos fatos. É claro que o torcedor fica frustrado. Eu sou torcedor, fui torcedor, e a compreensão ela tem, né? Nós, enquanto profissionais, temos que saber absorver algumas situações. Ele ainda fala que o técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão. Todos são responsáveis e o trabalho é gerido enquanto equipe, e tenho a minha responsabilidade, sim. Ele também falou que o objetivo segue sendo a classificação para a Copa Libertadores, como foi do início.
esse é o nosso objetivo, e administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer a cada jogo a nossa performance melhor. A verdade é que o Santos ontem estava com muita vontade também, o que faltou ao time do Flamengo. Por isso eu falo time de vagabundo, né? Diversas etapas foram construídas e a gente vê no segundo tempo, a partir da entrada, em que a gente estabilizou o 4-3-2, deixando dois atacantes mais livres de movimentação. Quando se tem um jogo que fica mais comprido, com um jogador a menos, precisa se ter jogadores de mais mobilidade, né? Ele explicou, tomamos um gol porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, explicando aí que porque o Flamengo tomou o segundo gol, né? O Tite também foi questionado sobre reformulação do elenco. Ele falou: quando eu decidi vir, eu sabia que o momento era hoje. Agora, que momento era o que estava acontecendo? Agora que a situação é o próximo, agora a situação é o próximo jogo. No futebol aprendi que não dá para pensar lá na frente, pensar no ano que vem. Então ele fugiu, né? O Tite fugiu da pergunta sobre reformulação, né? Ele poderia ter falado alguma coisa, preferiu dizer que agora a situação é o próximo jogo, né? No futebol aprendi que não dá para pensar lá na frente, tem que pensar, né, no ano que não dá para pensar lá na frente, pensar no ano que vem, né? Então ele deixando claro que nesse momento ele não está pensando em reformulação, tá? Contrariando as informações, a gente até falou que sim, que estão vendo alguns nomes, mas ele desmente, diz que não, ele foge do assunto, né? Ele fala que o Gerson é um jogador versátil, trabalha do lado, trabalha no centro, né, trabalha como segundo meio-campista. Eu não quis comentar uma situação anterior, até porque não é justificativa, mas se perguntassem qual a minha opinião sobre a expulsão, não era para expulsar, tá? Uma reclamação simples, tá? Uma reclamação simples, mas não jogou para cima da CBF, né, os seus erros, né, as suas falhas. O Botafogo, como eu falei, a maior regada da história que eles estão passando aí, se não for campeão, é a maior regada da história. E jogando para cima da CBF a culpa, né? Com relação aí voltar a jogar como jogava em 2019, ele falou: não posso responder isso, eu não estava aqui, eu seria muito irresponsável, muito indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso dizer é que nesses 4 jogos sabíamos das dificuldades que era assumir o time no meio de um campeonato tão difícil. Tinha noção exata disso, e a gente procura estabilizar a equipe e ir numa crescente para que possamos retomar o caminho das vitórias e o caminho da classificação para a Libertadores, né? Isso eu posso falar, tá? E aí a gente tem o Flamengo, né, nessa situação, tendo que buscar vaga direto na Libertadores, fora do G4, mas ainda assim sem jogar a culpa na CBF, como faz o Botafogo, chororô, cheirorô. É isso, um grande abraço, valeu, até mais.